Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares, aqui do podcast Atualiza. Eu já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, já há 7 anos com vocês. Estamos para o YouTube, mas também vamos para a página Atualiza, vamos para o Facebook, vamos para mais de 140 grupos e lembrando que os cortes irão para o meu Stories e para o meu Instagram. Você que não me achou no meu Instagram, é muito fácil, a Isa com Z, Isa Tavares 11. Me procura lá e acompanha meus trabalhos. Estou aqui com meu convidado, lembrando que essa matéria, ele vai ser marcado aqui no rodapé desse vídeo. Eu te convido para você, a partir de agora, começá-lo a segui-lo, tá bom, meus seguidores? E se você tiver pergunta, manda que depois meu convidado responde para vocês, combinado? Recebo aqui nos estúdios do podcast Atualiza pela primeira vez o pré-candidato a deputado federal Carlos Moraes. Vamos conhecer um pouquinho mais dele? Tudo bem, Carlos? Obrigado pela sua presença. Tudo bem, Isa Tavares, seguidores da Isa aqui no Atualiza. É um prazer muito grande estar aqui e poder falar da minha trajetória em Cascavel, da minha trajetória na comunicação, da minha trajetória como homem público no Ministério dos Direitos Humanos, como diretor da TV Paraná Educativa, como ex-servidor da Assembleia Legislativa e a história que eu estava dizendo antes de iniciarmos aqui o podcast, a história que é cravada na cidade de Cascavel, porque aqui eu cheguei quando Jaci Scanagata era o prefeito, então acompanhei de perto todo o desenvolvimento da cidade de Cascavel. Então faz tempo que você mora aqui. Eu vim para Cascavel na época do Jaci Scanagata, quando a Tarobá tinha 1 ano de existência. Ela tinha sido inaugurada fazia 1 ano. Eu trabalhava na emissora filial da Rede Globo, era correspondente no Mato Grosso, né? Na época do Fantástico, do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, onde nós produzimos muitas matérias do Mato Grosso, através da filiada da Rede Globo. E aí eu recebi o convite para vir trabalhar na TV Tarobá e passei a trabalhar na TV Band aqui em Cascavel e aqui estou até hoje. Que maravilha! Então de comunicação você é especialista. Bom, dessa parte foi o que eu sempre fiz na minha vida, né? E trabalhei no Nordeste, já trabalhei em Curitiba, mas as minhas raízes estão aqui em Cascavel. Eu sou nascido em Maringá, mas a minha filha nasceu em Cascavel, a minha história de vida é em Cascavel, os meus amigos estão aqui em Cascavel, então é por isso que eu faço questão de divulgar aqui as minhas ideias, os meus projetos, rumo a essa pré-candidatura à Câmara Federal. Maravilha, maravilha. E os nossos seguidores querem saber... você teria uma proposta para resolver a falta de vaga de creches em todo o Brasil? Olha, Isa Tavares, você me faz uma pergunta, e eu como jornalista e como ex-chefe de gabinete do Ministério dos Direitos Humanos, né, eu acompanhei de perto o drama de todas essas mães. Um drama que é vivido até hoje. Mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos. E nós temos algo que já existe. Eu não estou criando aqui a roda. Eu tenho uma proposta para resolver, em definitiva, esse problema. Porque crianças nascem todos os dias. Sim. E o governo fica na hipocrisia, tanto o governo federal como o governo estadual e municipal, ou seja, os governos, porque a educação geralmente era tripartite. Você fala, não, a creche é de responsabilidade do município. Não. Quem manda o dinheiro é o Ministério, que tem uma lei federal. Sim. Então, o Ministério manda lá um valor para cada criança. Eu tenho uma proposta que é para resolver, para regulamentar o que já existe. Muitas mães que trabalham deixam as crianças em idade de creche, de 0 a 3 anos, depois da pré-escola também, de 3 a 5 anos, até entrar na escolinha. Essas crianças elas ficam com vizinhas, com a filha mais nova, com aquela cuidadora. E nós temos boas cuidadoras, mas nós temos irresponsabilidades também. E quando você não regulamenta, você coloca essa criança em total insegurança. Nós temos crianças que caem do berço, que são queimadas. Meu Deus. Crianças que ficam com a fralda o dia todo, ficam assadas. Todo tipo de acidente envolvendo crianças. Então, por que não, Isa, regulamentar com a fiscalização das secretarias municipais de educação, os ambientes? A gente vai contratar ex-professoras, preparar ambientes de igrejas, ambientes ociosos, cuidadoras que passam por todos os testes. Vamos preparar
os ambientes das casas dessas pessoas, colocar câmeras, porque lá elas terão a merenda, as fraldas, o auxílio técnico de professores e técnicos da educação, serão fiscalizadas por esses educadores, e aí a gente vai proteger as crianças, porque nossas crianças estão sem proteção. E não adianta, porque, olha, nós vamos resolver o problema de creche. Não se resolve. Crianças nascem todos os dias. Então, quando nós tivermos creche para todas as crianças, a gente vai diminuindo esse serviço. Mas nós não podemos deixar as nossas crianças desprotegidas, à mercê de acidentes graves, crianças que ficam com sequelas. Então, esse é um projeto que eu defendo. A gente tem que apresentar um projeto de lei, né, um projeto de lei nacional, para que as secretarias municipais sejam responsáveis por essa licença, né, por essa habilitação, e sob a fiscalização da secretaria. Ah, mas daí pode... Não, se a pessoa não estiver executando o trabalho da maneira que a secretaria coloca, dentro dos padrões, dentro da didática exigida, você desabilita aquela pessoa, habilita uma outra, mas nós temos ex-professores, nós temos igrejas, nós temos educadores, nós temos boas pessoas que já fazem esse trabalho e que ganham muito pouco da mãe que tem que sair para trabalhar. Às vezes ela divide o seu salário com a cuidadora, porque não pode levar o filho. Então, dessa maneira, a gente resolve esse problema da falta de vagas de creche em todo o Brasil, que é um drama das mães. Isso não é só, isso não é blá 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 de internet. Isso é uma proposta, né, líquida e certa de que é possível resolver. O prefeito fala que vai resolver, não resolve. O governador fala que vai resolver, não resolve. O presidente da República fala que vai resolver, não resolve. E nós precisamos regulamentar esse serviço que já existe. E à medida em que os municípios forem construindo as creches, com estrutura adequada para a creche, a gente vai retirando as crianças dessas residências, né, habilitadas pela Secretaria de Educação. Acho que ficou clara a ideia, né? Maravilha. Inclusive, diariamente eu recebo ligações de mães pedindo o que eles vão fazer, que eles precisam trabalhar e não tem vaga, né? Então eu falei, vamos esperar agora o próximo candidato que tem uma proposta e com uma solução junto, né? Porque esse problema de falta de vagas, viu, Isa? Você é mulher, né? Você é mãe, então você sabe que não se resolve. Esse problema se arrasta já desde quando nós tivemos a lei, a obrigatoriedade. Vão empurrando ali. Desde quando nós tivemos a lei, a obrigatoriedade de abrigar e dar segurança a essas crianças de 0 a 3 anos, e depois de 3 na pré-escola, e depois de 5 aninhos na escola pública já, para se desenvolver melhor, a gente ouve prefeitos, governantes, vamos resolver, porque nós construímos mais uma creche, faz aquela inauguração, e não resolve efetivamente o problema. Crianças continuam em risco todos os dias, sendo acidentadas, não tendo a segurança devida, e nós temos a solução. Maravilha. E se tratando de criança, vocês sabem que eu defendo de unhas e dentes as crianças, né? Então, todo cuidado com as crianças é pouco. Então, Carlos Moraes aí traz essa proposta e a solução também, que eu estou muito feliz por isso. E fazer um parênteses aqui, porque, de repente, né, o professor, ou a própria Secretaria de Educação, mas isso não pode, nós temos que ter o estabelecimento dentro das normas. Não adianta a gente ficar empurrando com a barriga, como você disse. Vamos proteger as crianças, secretarias municipais de educação, vamos proteger, regulamentar os ambientes com os olhos das secretarias municipais de educação. Aí, à medida em que nós formos tendo creches, né, e na verdade isso não tem ocorrido, mas a gente pelo menos vai estar dando segurança, protegendo as crianças e desenvolvendo, né, na idade de 3 aninhos ali, a capacidade motora da criança, né, psicomotora. Ela vai fazer acompanhamento. A secretaria pode oferecer esse serviço nesses ambientes que eu vou estar cuidando e dando segurança a essas crianças. Maravilha. Então, respondido para vocês, meus seguidores, é por isso que eu digo, compartilhe muito essa live, convide mais gente para estar assistindo, marque pessoas que vocês não vão se arrepender por essa matéria. Carlos Moraes, separação das eleições para dar mais autonomia ao Executivo.
Isso já acontece nos Estados Unidos. Nós temos uma verdadeira aberração nas eleições do Brasil. Nós temos a reeleição, sou totalmente contra. Eu acho que o mandato para prefeitos, governadores, senadores e presidente da República ele tem que ser de 5 anos, sem reeleição. E aí, separar as eleições do executivo, né, prefeitos, governadores, senadores e presidentes, das eleições para vereadores, deputados estaduais e federais. Você dá mais autonomia ao legislativo, que o papel fundamental do legislativo é fiscalizar o executivo. Mas isso não acontece por quê? O prefeito vai lá, tem a barganha, é o toma lá da cá, é o cargo. Olha, você me apoia aí, vota a meu favor aí, que eu emprego o seu parente, emprego o seu filho. E já sai, numa eleição casada de legislativo e executivo, já está feito o acordo. O acordo já fica pré-estabelecido da campanha. Dessa maneira, você dá autonomia ao legislativo, com eleições de 2 em 2 anos, porque daí o prefeito, no cargo de 5 anos, ele vai pegar 3 legislaturas de vereadores. E aí a coisa pega. Porque daí, se esse não está fiscalizando, a população elege outro, se esse não vier, elege outro, até cumprir o seu verdadeiro papel de apresentar bons projetos e de fiscalizar o executivo. Então, por isso que eu defendo a separação, né? Apartar as eleições para dar autonomia, para fazer com que o legislativo possa fiscalizar, denunciar, apresentar projetos sem amarras, sem acordos, sem conchavos, sem toma lá da cá com o executivo, ou seja, o deputado estadual com o governador, o vereador com o prefeito, o deputado federal com o presidente da República. Maravilha, maravilha saber disso, né? Ótimas notícias. Carlos Moraes, me diga sobre Wi-Fi grátis nas rodovias de todo o Brasil, sem cobrar absolutamente nada pelo serviço. Conte para nós essa novidade. Isa, o governo do estado assinou novamente o contrato com as pedageiras, com o pedágio mais caro do Brasil, do planeta. Né? A gente falou tanto do valor do pedágio e o custo continuou lá em cima, as pessoas estão revoltadas. No contrato que o governo assinou, tem lá conectividade, mas não fala onde, quando, como. Então é um negócio que vai se arrastar com uma duplicação da 277, que vai levar mais 10 anos aí, um corredor internacional, que é das Cataratas até o Porto de Paranaguá. A gente vai ter cronograma adiado, é uma outra proposta minha para antecipar esse cronograma. Sim. Mas sobre o Wi-Fi, Isa, eu vinha conversando com um amigo meu que estava indo para Lua de Mel, ele é de Pato Branco, e ele estava viajando para Curitiba para pegar o avião em Curitiba e fazer a Lua de Mel com a sua mulher, e capotou um carro. Meu Deus. E a mulher, no dia da Lua de Mel, ficou presa na ferragem do carro. Ele tinha o celular, mas não tinha o sinal da internet. Não tinha rede. Eu estou dando um exemplo, não tinha rede. Sim. E aí a demora fez com que a mulher dele ficasse com um problema sério, sendo que se ela fosse atendida, segundo os médicos, fosse atendida de imediato, ela estaria tranquila hoje, sem maiores problemas. E muita gente já morreu por falta de atendimento, porque 1 minuto salva uma vida. Por falta de comunicação, não consegue. Não consegue. Outra, os caminhoneiros que querem falar com as esposas, a conexão melhora a relação entre as pessoas. Nós temos nesse momento aqui milhões de pessoas nas rodovias, nas estradas brasileiras, sem conexão. E hoje você não faz nada sem conexão, sem sinal de internet. É verdade. Então, o meu projeto é um projeto exclusivo, é para que a gente tenha uma lei para a cobertura via satélite. Nós temos o Elon Musk, que tem Starlink, mas nós temos outras empresas com satélite, você cobrir toda a extensão das rodovias para que a pessoa tenha o sinal de internet do início ao final da sua viagem, para melhorar o turismo, melhorar a comunicação com as pessoas que estão nas rodovias, com a família, com o trabalho, com o turismo. Então, a conexão ela é fundamental nas rodovias. É uma defesa minha, precisa ser lei, e nós vamos chegando lá, porque nós somos só pré-candidatos, mas nós vamos apresentar esse projeto de lei para o sinal de internet em todas as rodovias brasileiras, sem aumentar o pedágio, sem cobrar taxa por isso. Internet de qualidade para a conexão do início ao final da viagem. Maravilha, muito necessário, né, meus seguidores? Não vamos longe. Se você sair daqui ali em Toledo, eu já não consigo mais área. Só perto da cidade. Já se você vai aqui para Tupanci, se já pensou essa estrada para Tupanci, que não é pedagiada, que não é nada, você vai ali para Tupanci, para Assis Chateaubriand, aqui por dentro. Sim. Aí você sai 4 quilômetros aqui de Cascavel, já não tem mais sinal. Pois é. Como que você faz, se precisar? É complicado. Se é o filho que está indo, que está na estrada, se é o marido, se é um parente.
que não chega ao seu destino para ligar e que acaba tendo um problema. É um desespero, É um desespero. né? É um desespero, meu Deus do céu. Conta pra gente, Carlos Moraes, você é contra ou é a favor do aborto? Totalmente contra, radicalmente contra. Sou uma pessoa cristã e jamais poderia ser a favor do aborto. Só que há uma hipocrisia, Isa. Você é mulher, eu falo agora com todas as mulheres. Eu sou contra também a criminalização do aborto, que é você criminalizar, querer prender as mulheres, prender os homens envolvidos na gravidez indesejada, na gravidez acidental. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que acolher essa mulher, porque o aborto é uma decisão de foro íntimo. Se a mulher está grávida e quer fazer o aborto, ela faz entre quatro paredes. Você não tem como punir. Então, um discurso vazio, um discurso hipócrita, né? Eu vejo pré-candidatos aqui, eu sou contra o aborto, porque tem que penalizar, tem que prender. Eu vou dar 1 milhão de algemas para esses pré-candidatos, para que eles prendam as mulheres que fazem aborto. Nós temos 1 milhão de abortos no Brasil, clandestinamente. Nós tínhamos, Isa, no Brasil, nas décadas de 80 e 90, a maior população de fumantes do mundo. O governo passou a colocar o 0800 à disposição, a ter psicólogos, a ter um serviço de atendimento, a proibir em ambientes como aviões, ônibus, restaurantes. Fez-se o cerco, né, em relação ao tabagismo. Nós diminuímos no mundo em 60% o número de fumantes. Olha então não só. vai ser proibindo o aborto dessa maneira, prender as mulheres, nós vamos resolver. A mulher, quando ela decide fazer o aborto, ela está entre quatro paredes, ela é influenciada pelo homem da relação, ou por uma colega, você não sei o quê. Então nós precisamos estender o apoio com assistência social, psicológica, com a família. Essa mulher, ela precisa ter a coragem, né, e ela precisa saber que ela vai ser acolhida, porque ela pode fazer, a criança pode ser adotada ainda no ventre dela, ela pode desistir da ideia, a família pode dizer, não faça, nós vamos acolher a criança. Verdade. Agora, se ela decidir, depois de esgotada todas, né, as opções, aí ela vai fazer com segurança, porque as mulheres que fazem clandestinamente, elas acabam tendo um custo altíssimo na saúde, porque elas ficam com sequelas, com problemas no útero. É um problema sério. Isso encarece e as mulheres correm o risco de morrer. Com aborto clandestino entre quatro paredes, com chá de ervas, com abortivo comprado do Paraguai. Não, com mulheres inexperientes que fazem aborto. Tem mulher que introduz ferro na vagina para provocar o aborto. Então, isso que é crime. Agora, você pode salvar vidas e interromper esse crime absurdo acolhendo a mulher. Acolhendo a mulher. E agora, fica aqui uma observação que eu vou fazer sobre, que você falou, a falta de psicólogo e psiquiatra. Se tivesse um psicólogo acompanhando essa mãe... Mas nessa rede de atendimento, nesse projeto nosso... Cabe bem nessa situação. Cabe, né? Essa situação que pode ser feita. Isso não pode demorar, porque a criança cresce dentro da barriga da mãe, né? O feto está ali se desenvolvendo. Então nós precisamos de uma corrente rápida para acolher a mulher. Porque geralmente são menores de idade, meninas que saíram para balada e que acabaram... Estão no desespero, não sabe o que fazer. Desespero! Né? Eu estou grávida. Então daí vem aquela, não, tem que fazer o aborto. Então, para não colocar em risco a vida da mãe e para a gente conseguir salvar vidas e mais vidas dessas crianças, né? Desses futuros seres humanos que estão lá no útero da mãe, que já tem vida, que já bate o coraçãozinho com pouco tempo, nós temos que fazer esse acolhimento. Essa é a minha proposta, né? Eu sou contra, mas a gente não pode usar a hipocrisia de ficar achando que vai prender os responsáveis pela prática do aborto, porque isso a mulher faz dentro de quatro paredes e ninguém descobre. Às vezes a filha faz e os pais não sabem, dentro de casa. Meu Deus. Não, os pais não ficam sabendo. Então, que hipocrisia é essa? Eu sou contra o aborto, né? Família, porque tem que prender. Não dá para prender. Você tem que acolher para salvar vidas. É verdade, bem colocadas as palavras. Como tratar e resolver problemas do tráfico de droga junto a dependentes químicos? A mesma coisa. A mesma coisa. Quem tem dependente químico em casa sabe que o maior problema é de violência, porque o dependente químico, ele pode receber todo o tratamento do mundo, né? Acolhimento da família, tudo. Eu conheço famílias desesperadas que fariam tudo para resgatar o filho, a pessoa que está
na dependência das drogas. O que nós deveríamos fazer? A droga ela já faz mal, mas os traficantes, para aumentar o lucro, eles trazem o crack, a cocaína, a maconha com misturas absurdas, com produtos químicos, além da droga que é nociva, que mata, Sim. outros produtos. Meu Deus. Então, o que nós faríamos? O governo do Estado, e a gente tem que deixar a hipocrisia, teria que cadastrar esses dependentes químicos e oferecer a dose de cada um de crack, cocaína, distribuir como tarja preta e entrar com o tratamento. Porque quando você conhece a população dependente, você tem como ter um contato mais próximo para poder levar o tratamento, para poder estar sempre junto com essa pessoa. E você acaba com o tráfico de drogas. Olha, porque um dependente químico, ele até mata um membro da família por causa de R$10 para comprar droga. É verdade. Ele fica com a fissura da droga, ele fica possuído, ele mata, atira, rouba de casa, rouba do vizinho, sai roubando, faz loucura. E com o governo fazendo esse trabalho, aí tem gente que, mas vai liberar, daí todo mundo vai lá dizer que é dependente para pegar. Não, tem exame. Com um fio de cabelo você sabe se a pessoa é dependente ou não. Você vai cadastrar, você vai ter a ficha da pessoa, você vai ter o histórico dela, a vida dela, você vai oferecer a droga pura já para diminuir o dano, continua colocando a vida em risco com droga, mas você diminui o dano para diminuir também o custo da saúde, e dessa forma você entra com o tratamento, com o desmame. Aí você entra conversando com essa pessoa, aí você entra com o trabalho da saúde pública, com o trabalho da família, da assistência social, da psiquiatria, da psicologia, das casas de apoio, das clínicas de apoio, mas primeiro a gente tem que fazer isso. Porque nós estamos alimentando traficantes. E quanto mais dependentes para eles, melhor. E quero colocar sozinho aqui, eles não conseguem. Exato. E os traficantes, eles não são dependentes, viu? Eles verdade. passam com aviões aqui, lotados de cocaína, de crack. Sim. Eles se enriquecem e aproveitam a vida. Eles não usam. Não usam, eles ficam às custas dos dependentes. Verdade. É com desmame, com tratamento, sim. Então, o governo deveria... Nós temos uma rede de saúde espetacular no Brasil inteiro. E é só a gente organizar, disciplinar. Nós temos órgãos fiscalizadores, nós temos a Polícia Federal, nós temos N maneiras de fiscalizar. É você cadastrar esses dependentes, entregar a dose consumida por cada um diariamente. Né? Tem que ir também 2, 3 vezes por dia, você não pode dar por mês todo, porque daí fica o tráfico do tráfico. E você acolher também esses dependentes para oferecer o tratamento. Dessa maneira você acaba com o tráfico de drogas. Já acabou. Porque quem alimenta os traficantes são esses dependentes. São os dependentes, né? Que não ficam sem. E se ficar sem é um perigo, como você falou, né? A família corre risco, parentes e tal, porque eles vão fazer de tudo para adquirir alguma coisa para vender. No aborto e na dependência química, você só consegue cuidar, acolher e encontrar uma solução se você conhece o problema. É verdade. E a gente afasta o problema. As pessoas condenam, não, dependente de química, nem saber se é vagabundo. Não quer tomar conhecimento. Não, a mulher quer fazer aborto, que você tem que prender. Não, desse jeito você não está. Está empurrando a pessoa para cometer um crime atrás do outro. É verdade, com toda razão. Mas como você resolveria o problema dos moradores de rua e de pessoas de situação de rua? Então, eu tenho a solução, parece até arrogante, né? Mas não é que eu tenho mesmo, porque eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos e eu convivo com esse drama das pessoas em situação de rua e dos moradores de rua. E qual é o outro problema também? Quando o prefeito de Curitiba, o Eduardo Pimentel, ele saiu para fazer uma vistoria. Você não pode ficar aqui, nós damos emprego para você, essa barraca aqui tem que sair daqui. Não pode. A população caiu de pau em cima do prefeito. E aí ele diz que todo mundo critica, mas ninguém tem a solução. Prefeito Eduardo Pimentel, eu tenho a solução. Olha aí. Eu tenho. Não adianta o hotel social que existe em Curitiba, a casa pop que existe em Cascavel. Por quê? Nós temos a habitação primeiro que deu certo nos Estados Unidos, no Japão e no Canadá, que está chegando no Brasil. A habitação primeiro é o seguinte, é você mudar a Constituição e proibir de dormir na rua. Em Curitiba, nós temos 4.000 pessoas dormindo nas calçadas. Olha só. Então você mudando a Constituição, você já proíbe de dormir na rua, você oferece habitação primeiro. E aí sem cobrança. Por que que o dependente químico de rua, morador de rua, em situação de rua, ele não fica na casa pop, ele não fica no hotel social, ele não fica no albergue?
Porque chega lá, você não pode beber, você tem que vir dormir às 6 horas, tem que tomar banho, tem que cortar a barba. Não. Sim. Primeiro você proíbe de ficar na rua. Já é o primeiro passo. Aí você não faz cobranças de imediato. Você vai introduzindo toda a malha assistencial que nós temos. Então a pessoa já não está dormindo na rua, já não tem aquela cena triste, passando frio, dormindo morrendo por causa do frio, por causa do excesso de calor, né, ali sujeito a disseminar todo tipo de doença e também de ter todo tipo de doença. Sim. Aí você leva essa pessoa, claro, vai ter o trabalho de limpar o ambiente de vez em quando, vai ter, mas lá vai ter o local para banho, lá vai ter a roupa para ser oferecida para essa pessoa. Então você começa aos poucos, é como ensinar uma criança a caminhar, é como ensinar uma criança a falar. Aí você chega nessa habitação primeiro, seu Antônio, o senhor que mora aí na rua, o senhor não quer fazer a barba? O senhor não quer botar um dente bonito? Começa assim. Porque nós temos o Brasil Sorridente, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, remédio grátis, SUS grátis, temos tudo. Só que isso não está conectado, eu não estou inventando a roda. Eu estou fazendo a conexão de um programa que deu certo nos Estados Unidos, no Japão, e está chegando aqui no Brasil, com a malha assistencial que o Brasil dispõe já hoje. Então é unir essas duas coisas. Sim. O prefeito tem lá o hotel social, mas só que o morador de rua ele chega no hotel social, ou a pessoa em situação de rua, aqui você tem que tomar banho, jogar essa roupa fora, você não pode fumar, aqui você não pode beber, aqui você tem que chegar aqui às 6 horas da tarde para tomar sopa. Eles não ficam. Não ficam. Então nós precisamos mudar, e habitação primeiro. E aí, todo esse cardápio de assistência que o Brasil tem. Aí aos poucos você vai recuperando. Pelo menos você tira a dor. Você não vai ter mais a Cracolândia. Que bom, né? São Isso Paulo. terrível, não, você não vai ter mais a Cracolândia, porque é o seguinte, você tem um lugar para ficar, meu amigo. Você quer andar na rua, sair como cidadão, você pode ficar das 8 às 8 da noite. Só que depois você vai preso, porque daí nós vamos ter o Estatuto da Pessoa em Situação de Rua. O Estatuto que regulamenta isso. Vai ter lei também para quem vai andar pelas ruas. Você não pode mais fazer xixi na rua, cocô na rua. Você tem que vir aqui, você tem que ter regras, né? Regras. Você tem o seu lugar. Agora, se depois o mandato de prefeito é de 4 anos, se depois de 4 anos, você oferecendo tudo, você não conseguiu e a pessoa está determinada a morar na rua, ela vai ter que cumprir regras. Aí você vai botar uma tornozeleira nela, um acompanhamento eletrônico, para ela tomar as vacinas anualmente, para ela ir na consulta pelo menos uma vez por ano, para não dar prejuízo para a saúde, porque uma pessoa chega com estado já grave de saúde, vai para UTI. Obrigado, viu? O juramento que os médicos fazem, você é obrigado, você não pode matar, não tem pena de morte no Brasil. As pessoas jogam assim as margens da sociedade, morador de rua tinha que morrer tudo. Não, não é assim. Nós não podemos, não existe a pena de morte, a gente não pode empurrar as pessoas que estão às margens da sociedade para a morte. Nós temos que ajudar a resgatar, a salvar. Verdade. Então eu acho que com esse programa a gente vai conseguir... Vai dar certo sim, resolver. Eu acredito. Mas, não tomando muito tempo do Carlos Moraes, e eu falo demais, eu falo demais, né? Mas eu sou curiosa. Quem fala demais sou eu. Eu sou curiosa e é bom para os meus seguidores conhecê-lo melhor. Carlos Moraes, eu prometo que é a última pergunta, tá? Orçamento secreto, emenda PIX. Emenda secreta. O que teria que ser feito para acabar com a corrupção praticada através das emendas? Olha, o ministro do Supremo Federal, Flávio Dino, está lutando praticamente sozinho contra essa farra, uma roubalheira. Certeza. Olha, orçamento secreto, dinheiro nosso, e aí você não sabe para onde ele está indo. Para onde, né? Não sabe o deputado que está mandando... Não, que está mandando a verba para determinado município. Sim. Nós temos que acabar com isso, né? Não pode ter segredo em cima do nosso dinheiro. Imagina! Pois é. Segredo do orçamento secreto, o deputado não é identificado. Aí os líderes também, que você não sabe a liderança que mandou. Todo mundo, você também não sabe quem mandou. Então, para resolver o problema, nós temos que fazer o seguinte: o papel fundamental do deputado é fiscalizar o presidente da República. Tem que fiscalizar. Ele pode apresentar projetos? Pode. Cascavel está faltando o quê? O Jardim Botânico, que aliás é uma sugestão desse que vos fala, o mercado municipal, que também foi uma sugestão que eu dei ao ex-prefeito, né, e que parece que o projeto está caminhando bem. Aliás, várias sugestões que eu fiz em Cascavel, modéstia à parte, podem reconhecer ou não,
mas o importante é que foi bom para a cidade. Né? Então, Jardim Botânico, vamos pegar o projeto e dar para o deputado representante da região. Ele vai lá, ele pode propor uma emenda, mas esse dinheiro tem que vir direto para os cofres da prefeitura, com uma comissão fiscalizadora, além dos órgãos que nós temos, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, TCU, nós temos também uma comissão mista com as pessoas que reivindicaram aquela obra, que é os munícipes que reivindicam. Então nós vamos montar com as instituições, com a UAB, com todas as instituições, uma comissão que vai acompanhar, e o dinheiro para a obra, ele tem que ser liberado integralmente, com um projeto fechado para ter começo, meio e fim. Você não pode iniciar uma obra e depois fazer emenda, faltou dinheiro. Você vai fazer uma reforma de casa, da sua casa, você fala, bom, eu vou reformar aqui esse estúdio, eu vou gastar X, então eu tenho que ter esse dinheiro para começar, porque eu não posso parar no meio do caminho. Então você faz um planejamento. E aí você pode sim apresentar emenda. O deputado também não é dono, ele vem e faz o maior estardalhaço, porque eu que fiz isso, eu trouxe isso para a cidade, porque eu que a minha emenda. Esse é o dinheiro nosso, é a mesma coisa de você aplaudir o caixa eletrônico na hora que você vai lá com o seu cartão e ele lhe entrega o próprio dinheiro. Sim. Porque esse dinheiro público é nosso. O eleitor tem que aprender que não pode mais ficar aplaudindo, né, por ter uma obra que foi paga com o seu próprio dinheiro. Ele está aplaudindo aqui, esse deputado, porque ele fez, ele não fez. Ele está exercendo simplesmente o seu papel, porque ele é pago, além disso, com o dinheiro do povo. Verdade. Então, nós temos que esclarecer ao eleitor que ele tem que ir atrás daquele que tem projeto. Se ele for atrás de quem tem projeto, analisar e falar, não, esse projeto é bom, aí nós vamos resolver o problema do Paraná, de Cascavel, do Brasil. Maravilha. Então tá aí, obrigada por você ter vindo, foi uma conversa muito produtiva, e se ele aceitar, eu vou convidá-lo para mais vezes ele vir aqui no podcast, porque as ideias estão batendo aqui sobre criança, sobre creche. Eu defendo criança de 11 anos, vocês sabem, e a questão também da falta, né, de abrigo para os moradores de rua. Eu faço esse trabalho voluntário, vocês sabem, que muitos realmente dizem que não tem onde ficar. Então eles são obrigados a ficar na rua. Mas, Carmen Moraes, eu quero te agradecer por você tirar o seu tempo e vir aqui bater um papo comigo. Te desejo sucesso e seus projetos são muito bons. Parabéns. Obrigado, Isa Tavares. Eu agradeço você, os seus seguidores, como você disse, seus seguimores. Seguimores. Né? Muito obrigado mesmo de coração. Com certeza estarei aqui em outras oportunidades. Agradecer muitíssimo, né, porque a gente tem que divulgar. Sim. E a gente divulga através de podcast, né? Nós temos a Kathleen, que é jornalista, que está fazendo esse trabalho de divulgação para a gente também. Sim. A gente tem que chegar às pessoas. Primeiro, a gente tem que comunicar a pré-candidatura. Né? A pré-candidatura. E na sequência, a gente trazer os projetos para que as pessoas analisem e votem com consciência, votem realmente em candidatos que têm algo a oferecer. Exatamente. Vote com consciência. Foi o que eu gravei no Rios ali, umas pessoas gostaram, outras não, mas é minha opinião formada própria e pronto. Eu acredito que aquele que quer ser representante do povo não pode ser intocável. Se você quer ser representante do povo, você tem que deixar esse contato que eu tenho com o Carlos Moraes. Ele me atendeu lá hora ontem, ele conhece realmente a necessidade do povo carente, entendeu? Não é o povo da nata, é o povo carente que está perecendo. É aquela mãe que precisa da creche, é aquele morador de rua que não tem onde ficar, é aquele usuário de droga que ele quer sair, mas não sabe como fazer. Ele é obrigado a furtar da própria família. É sobre isso que eu bato na mesma tecla. Estão fazendo o quê? O dinheiro é nosso. Foi nós que ajudamos a eleger vocês. Então, fica aí uma reflexão, meus seguidores. Vocês que sempre dizem, Isa, para quem que você vai votar, que nós também vamos votar. Porque eu defendo esse povo carente. Eu defendo esse povo que o Carlos Moraes também defende. E vamos orar, né, Carlos Moraes? Se for de Deus, não sei para quem eu vou apoiar, mas quem eu vou apoiar pode ter certeza que tem a mesma ideia que eu tenho. Defender o povo carente que ainda não conhece seus direitos. Carlos Moraes, é um prazer te receber, volte quando quiser. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também, né, que além aqui do podcast, o trabalho social que você desenvolve, eu tenho certeza que nossas ideias batem bastante e que quero contar pelo menos com esse espaço aqui mais vezes para poder divulgar. Pode voltar.
Obrigado sempre. Obrigado, viu? É isso aí, meus seguidores. Falei com o Carlos Moraes, pré-candidato a deputado federal. É isso aí, continue seguindo ele, o @ vai estar aqui em todas as publicações. E beijo no seu coração, lembrando sempre que juntos nós somos mais fortes.